sou. Pai do Senhor, irmã Wanda, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Em nome de Jesus. Lucas Oliveira, irmã Cida, Amanda. Deus abençoe vocês. Edinalva. Deus abençoe. Bárbara. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aqui. A paz do Senhor, irmã Wanda Maria, tudo bom? Deus abençoe. Naldinho Lima, paz do Senhor, meu amado irmão Naldinho Lima, Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, estamos iniciando a Escola de Pregadores. Hoje traremos mais um estudo da Palavra de Deus. Convido a você a ficar até o fim conosco, nesse debate que é gostoso, nesse encontro especial que toda noite estamos juntos, orando e continuando orando pelo nosso Brasil. Wesley Sena, Deus abençoe, está chegando aqui, Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, Edinalva, está pronta para estudar a palavra do Senhor hoje. Hoje temos um tema muito importante, muito interessante. Amém? Pegue já a sua Bíblia, já peguei a minha Bíblia. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor. Iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Então você já pega a sua Bíblia aí. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui mais. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Zé Monteiro, Nalva. Sejam todos bem-vindos à Escola de Pregadores. Deus abençoe. Vamos começar bem, vamos começar orando. Vamos começar, bendizemos, orando pelas pessoas que estão enfermas. Tem muita gente doente, né, com esse resfriado pesado, e nós devemos interceder por eles, interceder pelos irmãos que estão em casa, pelos idosos. Peço oração pelos idosos, pelas pessoas que também têm perdido familiares, que em nome de Jesus possamos orar por eles também, pelas pessoas que estão perdendo seus familiares. Nós temos muito motivo para orar por nós, para que o Senhor nos livre do mal, das pessoas más, dos homens maus, da morte, da tentação. Vamos orar ao Senhor. Nós precisamos orar a Deus, vigiar e orar. Amém? Senhor Deus e Pai que estás no céu, bendito seja o teu nome. Nessa hora, nesse momento, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos auxilie, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos seres frágeis, pecadores. Ó Deus, como somos pecadores, como necessitamos da Tua libertação em nós, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso intelecto, na nossa alma. Quebra as correntes, quebra aquilo, Senhor, que tem nos levado a pecar. Afasta, Senhor, a tentação, o tentador.
Ó Deus amado, nos livra dos homens maus, dos homens violentos. Nos livra, Senhor, dos homens que tramam contra nós. Livra-nos, Senhor, do veneno da víbora e da língua da serpente. Nos livra dos gentios, das pessoas ímpias que querem nos fazer o mal. Nos cobre com o teu sangue, supra as necessidades. Os irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que o Senhor vá de socorro a favor de cada um deles, repreendendo o mal, restaurando a sua saúde. Deus, em nome de Jesus, estamos precisando do Senhor. Amém. Amém a todos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma noite trazermos um estudo bíblico da Palavra de Deus. E hoje gostaria de convidar a vocês, evangelista Dilson, gostaríamos de convidar a vocês a meditarmos um pouco na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Então iremos fazer uma leitura progressiva e extensiva. Talídia de Terezinha. Talídia, Pai do Senhor, Talídia, como é que está o seu pai? O diácono, irmão Antônio, lá de Terezinha, uma bênção. Então, como eu disse, nós iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. E o tema que nós estabelecemos hoje é surpreendido por um milagre. É isso que nós estamos precisando, né? Surpreendido por um milagre. Iremar, Deus abençoe nosso irmão Iremar, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe nosso irmão Iremar, que está conosco. Então já pegue sua Bíblia aqui, eu já estou com a minha Bíblia aqui. Então pegue sua Bíblia. Eu convido a vocês a desconectarem-se de algum aparelho de TV, de rádio, que possa atrapalhar você no estudo. Prometemos que seremos breve, não iremos tomar muito tempo, mas pegue a sua Bíblia para fazermos a leitura expositiva. Irmã Luciene já chegou, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Amém? Paulo já chegou. Deus abençoe, irmão Paulo. Todos já estão com a Bíblia na mão. Paulo César, todos já estão com a Bíblia. Aquele que não pegou a sua Bíblia, nós damos um tempo aí para você pegar a sua Bíblia. Ok? Vamos para a leitura. Atos capítulo 3 diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Preste atenção. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ronaldo, Deus abençoe, Ronaldo. Deus abençoe. Os pés ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. De um salto
se pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias, perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado, correu até eles e ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhe disse: Israelita, por que isto te surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito a este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele estivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que ele fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Então, o texto aqui, é um texto bem conhecido. Esse texto aqui vai falar sobre o coxo da Porta Formosa, que foi curado através do nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre surpreendidos por um milagre. Eu quero trazer essa reflexão e mostrar para vocês que aquele coxo em nenhum momento pediu para ser curado, não estava esperando ser curado, mas ele foi surpreendido pelo milagre. O encontro que ele teve com aqueles homens de Deus, ele foi surpreendido por um milagre sobrenatural. Parecia um dia comum, um dia igual a qualquer outro. Era costume, todos os dias, levarem aquele homem coxo para a Porta Formosa, para que ele pudesse estar ali pedindo esmola, pois outrora não havia um benefício para quem era aleijado ou viúva, não havia benefício, e o resultado dessas pessoas geralmente era pedir esmola. E ali estavam as pessoas subindo para o templo, para a oração, às 3 horas da tarde, se não fosse o fato de 2 cristãos que vieram lá de Pentecoste, no dia de Pentecoste, 2 cristãos que vieram de Atos do capítulo 2, que receberam um poder sobrenatural que vieram sobre ele. 2 cristãos vindo do dia de Pentecoste, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, resolveram orar. Deixa eu explicar direitinho. O dia parecia normal, as mesmas coisas estavam acontecendo. O paralítico estava sendo colocado ali para pedir esmola e de repente vai chegar o quê? Vai chegar 2 crentes que vêm do Pentecoste, que vêm do dia de Pentecoste, que receberam o poder do Espírito Santo. 2 cristãos que resolveram orar, cheios do Espírito Santo, iam subir para a oração. Quando 2 cristãos, quando 2 pessoas crentes resolvem orar, com certeza alguma coisa vai acontecer. Quando nós resolvemos orar. Então 2 cristãos, Pedro e João, resolveram ir orar. E quando o cristão resolve ir orar, então com certeza Deus irá fazer algo através dessas pessoas. Não precisa multidões
orarem. Precisa 2 cristãos decididos para orar. Pessoas serão surpreendidas pelo milagre nesta noite. Não é preciso uma multidão orando. Não é preciso. É preciso que apenas 2 cristãos vindo do Pentecoste, vindo de uma unção, de um derramar do Espírito Santo e resolver orar. Pessoas serão surpreendidas por milagres. E foi isso que aconteceu. Antes de continuarmos a história, eu quero dizer uma verdade aqui. Hoje Deus irá surpreender muitas pessoas com um milagre. Hoje, Deus irá surpreender a você e a mim com um milagre. Quando a igreja resolve orar, eu vou repetir com calma. Quando a igreja resolve orar, pessoas serão surpreendidas por um milagre. Amém? Quais são as verdades que podemos extrair desse texto para nossas vidas? Quais são as verdades que Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, que fala do coxo da porta formosa? Quais são as verdades que podemos extrair aqui para a nossa vida? É isso que nós iremos tratar, nós iremos trabalhar o texto, nós iremos trabalhar, por isso que eu pedi a vocês que mantesse de Bíblia aberta. Irmão Paulo, amém, irmão? Luciene, resolveu orar quando duas pessoas resolvem orar, Deus nos surpreende, aleluia, com um milagre. Eu vou repetir, porque estou sentindo de Deus de repetir. Quando duas pessoas que vêm de Pentecoste, glória, decide orar, pessoas, agora mesmo, essa noite, nesse momento, quando 2 pessoas resolvem orar, pessoas que nem esperavam, que nem pediam um milagre, mas irão receber o milagre, porque 2 pessoas resolveram subir para a oração. Amém? Então, quais são as verdades extraídas desse texto? Irmã Mara, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã? Deus abençoe, irmã Mara. Senhoras, chegando agora, o livro que nós lemos foi Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. A primeira verdade que nós podemos extrair desse texto é que não sabemos o dia exato qual Deus irá realizar um milagre. A gente não sabe, ninguém sabe o dia exato. Aquele moço, o coxo, não sabia que aquele dia era dia do seu milagre. Ele não sabia. Como de costume, o texto vai dizer todos os dias, levava-se aquele coxo às 3 horas da tarde à porta a porta formosa para pedir esmola. Então ele não sabia, nós não sabemos qual é o dia do nosso milagre. Então, nós não sabemos o dia certo. Por isso, nós temos que vigiar para que a gente sempre procure estar na igreja, né? Na casa do Senhor. De fato, nós não sabemos o dia e muito menos a hora e qual culto e em qual momento Deus irá realizar o milagre em nós. Nós não sabemos o dia nem a hora, só sabemos que Deus ele tem poder para realizar milagres. Então, se faz necessário estarmos atentos para que sempre que podemos estarmos nas atividades da igreja. Ou seja, mesmo nesse período de pandemia, nós, por exemplo, aqui em Rosário, nas congregações adjacentes, nós temos aberto a oportunidade para as pessoas irem para a igreja, no máximo 10 pessoas. É deliberado uma lista onde os irmãos se inscrevem para que, ao chegar ao número de 10 pessoas,
essas pessoas caminhem para a igreja e lá, por 1 hora, nós iremos cultuar, nós iremos cantar, nós iremos ouvir a palavra de Deus, porque nós não sabemos qual é o momento que o milagre vai acontecer. Nós não sabemos em que culto Deus irá operar. O que é que percebemos diante da mídia, diante de tanto bombardeio hoje que nós estamos recebendo? Eu até deixei de assistir repórter, porque são muitos bombardeios, tem pessoas perturbadas, pessoas aflitas, e as pessoas ficam com medo, né? A gente abre uma listagem para que os irmãos vá ao culto, os irmãos diante de uma igreja tão grande que é a nossa, né? O templo nosso é enorme, então a distância é muito mais do que 2 metros, tem irmãos que ficam quase 8 metros um do outro, mas que nós percebemos o medo da igreja. A igreja, ela recuou diante de tantas ameaças. Eu sei que existem pessoas idosas que não podem ir para a igreja, existem pessoas doentes que não podem ir para a igreja, que estão resfriados, nós recomendamos ficar em casa. Mas a gente percebe que aquelas pessoas que têm a oportunidade de ir para a igreja, eu aconselho que vá obedecendo às normas decretada pelo nosso Estado, né? Se possível, vá de máscara, mas a gente não pode parar de um tudo. Então aquele homem, ele era costumeiro, ele toda vez ele está ali na porta formosa, ele não esperava um milagre, né? Mas todo dia ele estava ali, todo dia ele estava na porta formosa, à espera de receber alguma coisa. Aí a gente vê a história de uma mulher encurvada, né? Todos os sábados ela ia para o culto, né? Na sinagoga. Ela não sabia que ia receber o milagre dela, mas ela estava lá. Todos os sábados ela estava na sinagoga. E certo dia passaram por ali vários pregadores, claro, vários homens de Deus, sacerdotes. E teve um dia que quem assumiu o púlpito para dirigir aquele culto foi um homem ungido chamado Jesus de Nazaré. E Jesus vai abrir um texto lá em Isaías e vai ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos e me enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor e liberdade aos presos. E quando Jesus começa a ler aquele texto, ele olha para aquela mulher que estava há 14 anos andando encurvada, porque existia um demônio na coluna daquela mulher que vivia escondido ali, vivia trazendo aquela mulher enferma há 14 anos, e de repente, naquele culto, ela não ficou em casa, mesmo com as dificuldades dela, mesmo ela encurvada, todo sábado ela estava na sinagoga e com certeza Deus a viu do céu. E de repente, quem é que estava ali naquele culto? Ela não esperava, ela não sabia quem era o pregador daquele dia, porque tem gente que só vai para a igreja dependendo do pregador que é. Se for um pregador comum, ele prefere ficar em casa. Se for um pregador de nome, ele vai para a igreja. Mas aquela mulher não tinha ideia, ela ia para a igreja porque ela gostava de estar na igreja, e quando ela chegou na igreja, de repente, uma unção de Deus sobrenatural cai. Quem é que está pregando naquele dia, naquela manhã, na sinagoga, no sábado? É Jesus. E Jesus chama ela não sabe disso. Jesus vê ela lá atrás, né, encurvada, oh glória. Aí Jesus diz assim: mulher, vem cá. Então aquela mulher vem e Jesus manda aquele demônio que estava alojado na coluna daquela mulher, vai embora, sai da coluna dessa mulher. E aquele demônio que estava ali escondido há muitos anos, passaram vários pregadores ali naquele culto, não conseguiram expulsar. Aí Jesus veio, mandou aquele demônio ir embora e aquela mulher voltou, a coluna dela voltou ao normal. Aquele demônio que prendia aquela mulher foi embora e naquele culto aquela mulher foi curada. É por isso que eu digo, o primeiro lugar que eu aprendo aqui, a primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que
é que nós não podemos perder a oportunidade, né? Não podemos escolher culto. Tem gente que escolhe culto. Se é de louvor, eu estou. Se é culto de doutrina, eu não vou. Se é culto... Tem gente, meu irmão, crente é complicado demais. Só que a gente não sabe o dia do milagre. Deus pode operar no culto de louvor. Deus pode operar no culto de doutrina. Deus pode operar em culto de festividade. Deus pode operar no culto da criança. Deus pode operar em uma consagração. Deus pode operar no culto de oração. Nós não sabemos o momento que Deus vai realizar o milagre. Por isso, nós devemos estar atentos para, no momento que o milagre acontecer, eu esteja presente. Entendeu? Na história desse coxo, a primeira coisa que eu aprendo é essa, que nós não sabemos o dia do nosso milagre, por isso não podemos perder culto. Segunda verdade, o texto vai nos revelar os motivos por que as pessoas subiam ao templo. Existia ali pessoas que subiam ao templo para orar às 3 horas da tarde. E aqui o texto, se vocês olharem bem o texto, você vai perceber quais eram os motivos das pessoas de irem ao templo. Existiam pessoas que iam por diversos motivos, mas se você fizer uma leitura bem apurada do capítulo 3 de Atos, vocês vão ver o real motivo das pessoas. Existiam grupos de pessoas que subiam ao templo às 3 horas para orarem, mas existiam pessoas que subiam com outros objetivos, é isso que nós iremos estudar aqui. O primeiro grupo é o grupo formado por Pedro e João. São aqueles que realmente sobem ao templo motivados pelo desejo de oração. Então vocês percebam que existem pessoas que são semelhantes a Pedro e a João, que vão para a igreja. O que incentiva eles a ir para a igreja é o desejo de orar. Não é pregador, não é que tipo de culto está acontecendo, não é. Eles querem orar, eles querem ir para a igreja porque eles desejam orar. Eles querem estar na igreja porque o motivo dele estar na igreja é que ele quer buscar ao Senhor. O verdadeiro motivo dele quem for o pregador, não importa para mim. Quem é que está cantando? Não importa, eu quero ir para a igreja porque eu tenho vontade de orar. Eu quero buscar ao Senhor. E esse Pedro e João aqui, ele está indo para a igreja às 3 horas da tarde. O desejo dele não é outra coisa a não ser a orar. Então existem essas pessoas sim. Essas pessoas que não importa se é dia de festa, se não é dia de festa, se tem muita gente na igreja ou se tem pouca gente na igreja, para ele não importa. O desejo dele, a motivação dele é orar. Então existem pessoas assim na igreja, sim ou não? Marleide, Deus abençoe, irmão Marleide. Então existe esse grupo de pessoas, existem pessoas que vão para a igreja orar, independente de quem está pregando, de quem está na escala, de quem está dirigindo. Existem pessoas assim, que elas vão para a igreja porque gostam de estar na igreja e gostam de orar. É o primeiro grupo que eu destaco aqui, o grupo de Pedro e de João. O grupo de pessoas que gostam de ir para a igreja simplesmente para buscar o Senhor. O segundo grupo que eu vejo aqui, dando uma olhadinha no texto, é formado por pessoas que subiam ao templo apenas pelo fato de ter que levar o coxo. Preste atenção na leitura que nós fizemos em cima. A leitura vai dizer que algumas pessoas traziam o coxo e colocavam o coxo na Porta Formosa. Então, essas pessoas que levavam o coxo para a Porta Formosa, elas só iam para o culto porque tinha aquela obrigação de levar o coxo. Deixa eu fazer uma revisão. A gente está vendo aqui quais eram os motivos que levavam as pessoas a ir ao templo, lá na Porta Formosa. Nós estamos estudando isso. Quais eram os motivos que levavam as pessoas a irem ao templo? O primeiro motivo era a oração. Era o grupo de Pedro e João. Eles iam ao templo motivados pela oração.
mas existia o grupo dos que levavam o coxo. O grupo dos que levavam o coxo era aqueles grupos que só iam lá para a Porta Formosa, para o templo, porque tinha a obrigação de levar o coxo. Se não fosse isso, eles nem pisavam lá. Então, que grupo é esse? É aqueles grupos que sobem ao templo pelo fato de ter uma obrigação. Tem pessoas que só vão ao templo quando tem uma obrigação de ir. Eles não vão buscar a Deus. Eles só vão porque tem algo para fazer lá. Se não fosse isso, eles não iam, né? Aí a gente vê pessoas, né, que dirigem um departamento, vamos dizer, uma pessoa que é da escola bíblica, vamos dizer, coordenador, superintendente da escola bíblica. Aí ele passa muitos anos indo para a escola bíblica. Quando tira ele da escola bíblica, ele deixa de ir. Então essa pessoa, é um exemplo só. Então essa pessoa só ia para a escola bíblica porque ela era do grupo de levar o coxo. Ela só ia porque tinha uma obrigação. É como exemplo, uma irmã que dirige o ciclo de oração há muitos anos, e no dia que ela deixa de dirigir o ciclo de oração, também deixa de ir para o ciclo de oração, então ela também é do grupo do coxo, que só ia para a igreja porque tinha uma obrigação. Então, o grupo formado pelas pessoas que subiam ao templo para levar o coxo é aqueles grupos que só vai para a igreja porque tem obrigação. É aquele grupo que só sobe ao templo porque precisa colocar o coral para cantar, né? Então, eu sou maestro do coral, então eu não estou nem com vontade de ir para a igreja hoje, mas eu tenho que colocar o coral para cantar. Então, essas pessoas estão indo para a igreja, não é motivada a orar, não é motivada a ter uma comunhão com Deus, mas porque tem uma obrigação na igreja de botar o coral para cantar, ou o coral dos jovens, o coral da mocidade. São esse grupo. É aquele grupo que só vai para a igreja porque infelizmente ou felizmente, o seu nome saiu na escala. Então, tem pessoas que só vai para a igreja porque o seu nome saiu na escala. Então, ela está incluída. Ninguém está dando glória aí, né? Ela está incluída no grupo do carregador do coxo, que só vai para a igreja porque tem uma obrigação. Ela não vai para a igreja deliberadamente porque quer ir orar, porque quer ir buscar o Senhor, independente de que, aleluia, independente de quem está pregando. Deus está falando aqui, viu? Deus está muito forte. Independente de quem está pregando, independente de quem está cantando, existem pessoas que só vai para a igreja por vários motivos, menos de orar, menos de cantar, de louvar ao Senhor. Então, é esse grupo que eu vejo, o grupo da obrigação. Aquelas pessoas só vão para a igreja porque tem uma obrigação a fazer. E o terceiro grupo que eu vejo aqui é o grupo do coxo, que só vai ao templo porque precisa receber alguma coisa. Se você ler o versículo 5, você vai observar que o versículo 5 vai dizer o seguinte: e olhando para eles, querendo receber alguma coisa. Então, existem pessoas que só vão para a igreja porque querem receber algo de Deus, e até foi ensinado a isso. Foi ensinado a isso. Ir para a igreja buscar. Mas, na verdade, a gente não vai para a igreja buscar nada. Na verdade, a gente vai para a igreja levar. Quando eu saio da minha casa para ir para a igreja, eu não vou buscar nada na igreja, eu vou levar na igreja. Eu vou levar meu louvor, minha adoração, a minha devocional para com Deus. Então, existem pessoas que é do grupo do coxo. Eu estou falando de 3 grupos aqui, 3 motivos que me levam à igreja. Estou falando de 3 motivos que me levam à igreja. Primeiro motivo que me leva à igreja, orar. Então, que grupo é esse? É o grupo de Pedro e de João, que vai para a igreja orar. Independente de pregador, independente se é dia de festa ou não, se é festividade de círculo de oração ou não, se é festividade da união feminina ou não, eles têm sede de oração. É o grupo de Pedro e João. É aquelas pessoas que vão para a igreja orar. O segundo grupo, homem de Deus, Pai do Senhor,
Eita, Pai do Senhor, pastor Claudivan, Deus abençoe. Meu amigo, pastor Claudivan é meu amigo. E existe aquela pessoa que é do grupo de Pedro e João, que vai para a igreja orar. Existe o segundo grupo, é o grupo de pessoas que vão para a igreja para levar o coxo. Né? A Bíblia diz que subir ao templo, o coxo não ia só. Ele não podia andar só. Então existia 2 ou 3 pessoas que iam levar o coxo, sim ou não? Então esse grupo que vai levar o coxo representa o grupo de pessoas que só vão para a igreja porque... Por quê? Porque tem uma obrigação, tem que ligar o som, tem que ligar a máquina de som, tem que abrir a porta da igreja, ou tem que botar um coral para cantar, só vai para a igreja porque tem uma obrigação para fazer lá, senão não iria. No momento que aquela obrigação sai das suas costas, ela é uma pessoa que se afasta da igreja. Então esse grupo que só vai para a igreja por uma obrigação. É de Nalva Gomes. Fala a Deus que o teu servo ouve. Amém, mano. Deus abençoe. E o terceiro grupo é o grupo do coxo, que o coxo só ia para a igreja lá, o coxo só estava na Porta Formosa porque ele queria receber alguma coisa. Então existem essas pessoas que só vão para a igreja porque querem receber algo. E estão com conceitos errados, por quê? Porque na igreja não é lugar de ninguém receber nada, não. A igreja é lugar de se dar. O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Então, de que grupo você é? Você é do grupo de Pedro e João, que vai para a igreja orar. Você é do grupo de que carrega os coxos, que só vai para a igreja porque tem compromisso, ou compromisso com alguma coisa na igreja. Ou você é do grupo do coxo, que só vai para a igreja para receber alguma coisa. Então escolha aí que tipo de grupo você é. Né? Tem pessoas que só vai para a igreja receber alguma coisa. De vez em quando eu gosto muito de ciclo de oração. Embora que nós não tenhamos ido esse tempo, mas eu gosto muito de ir para o ciclo de oração. E de vez em quando lá no ciclo de oração aparece uma irmã que a gente nunca viu. Não sei se os irmãos já viram isso. Aparece lá. Pode perceber que essa pessoa está indo para o ciclo de oração para receber uma bênção. Depois que ela recebe a bênção, ela desaparece e só volta quando estiver precisando de receber outra bênção. É assim ou não é? Temos que entregar tudo mesmo. José Adriano, paz de Cristo a todos. Então existem aquelas pessoas, não sei, aquelas pessoas que vão para o ciclo de oração, durante o ano ela só vai uma vez ou duas, e depois que ela recebe a bênção, ela só volta no ciclo de oração quando estiver precisando de outra bênção. É forte. Amém, irmão? De que grupo você é? Do grupo de João e de Pedro, Pedro e João, do grupo de que carrega os coxos ou do grupo do coxo? Que grupo você é? Terceira verdade, o texto nos apresenta as características do coxo da Porta Formosa. Aí a gente vai estudar um pouco sobre quem era esse coxo, as características dele. Amém, irmã? Glória a Deus. A gente vai ver um pouco sobre esse coxo, quem era esse coxo. Primeiro, ele era um homem dependente dos outros, até mesmo para se locomover, ele precisava das pessoas. Versículo 2, né? Atos capítulo 3, versículo 2. A gente percebe que aquele homem era um homem dependente das pessoas. Ele dependia das pessoas para se locomover. Ou seja, ele não chegava na porta do templo Formosa sozinho. Algumas pessoas o levavam e colocavam ele lá. Então ele é uma pessoa muito dependente. Eu uso essa palavra aqui para falar sobre pessoas que são dependentes espirituais, pessoas que não conseguem viver e nem se locomover. São pessoas que vivem pedindo oração direto. Ela nem ora e nem costuma orar, mas não pode ver uma pessoa
passando, que ela fica dizendo, olhe por mim, me dá uma palavra, por favor, fica apelando, me dá uma palavra aí, fala comigo, dê um versículo para mim. Ora, essa pessoa tem Bíblia em casa, essa pessoa tem, eita, ninguém deu glória, eita, tá forte. Essas pessoas são pessoas dependentes espirituais. E essas pessoas dependentes espirituais, não estou falando aqui que é pecado pedir oração, eu não estou falando aqui que é pecado pedir um versículo, não, estou falando isso não. Mas eu estou falando aqui que se você antes de pedir oração, você mesmo ore. Antes de pedir um versículo, você mesmo leia. A Bíblia está à disposição de todos nós. Sabe por quê? Porque essas pessoas dependentes são como o coxo, que era dependente para tudo, até para se locomover. Existem pessoas que é dependente para tudo. Essas pessoas, elas estão correndo um perigo de ser enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos profetas de live, por falsos profetas que andam por aí. Essas pessoas que vivem atrás de oração, que não pode ver um movimento, que sai correndo atrás, vive pedindo versículo a um, pedindo versículo a outro. São pessoas que espiritualmente estão como aquele coxo, são coxos espirituais. Eita, ninguém deu glória. Ficou todo mundo calado agora. Então existem coxos espirituais. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando forte. Existem pessoas que são coxos espirituais, que sempre vai depender dos outros, da palavra dos outros, da mensagem dos outros, da oração dos outros, do testemunho dos outros. E essas pessoas, Deus está me dando agora autoridade de falar para você, para nós, que essas pessoas precisam ser curadas, precisam andar com suas próprias pernas, precisam ler os seus próprios versículos, precisam fazer suas próprias orações. Não é preciso ser uma oração bonita, não é preciso ser uma oração que arrebente tudo, mas a gente precisamos nos libertar e ter a nossa vida espiritual dependendo apenas de Cristo. Amém, irmão? Ninguém deu glória aí, ficou difícil aí, Deus, irmãos, da glória aí, né? Ficou difícil não? Pai do Senhor. Então o coxo, ele dependia das pessoas para tudo. Então existem pessoas que são totalmente dependentes dos outros, vivem à espreita, pedindo oração, versículo bíblico, e não aprenderam a andar com seus próprios pés. Tem 20 anos de crente, mas ainda são novos convertidos. E essas pessoas precisam aprender a andar. Essas pessoas precisam aprender a viver uma vida espiritual digna, que ela mesmo leia, que ela mesmo ora, aprenda a orar. Amém? A semelhança do coxo, Deus vai fazer um milagre. Iremos aprender a andarmos com os nossos próprios pés. Eu creio que nós iremos ter que aprender a andar com nossos próprios pés e deixar de sermos dependentes dos outros e de vivermos às espreitas, pedindo oração a um, pedindo versículo a outro. Abra aí a Bíblia em tal canto, como a Bíblia fosse um amuleto. Precisamos andar. E nesta noite eu ministro cura espiritual, para paralisia espiritual. Você vai ter uma vida espiritual, você vai ter uma vida ativa espiritualmente. Deus vai te tirar dessa situação de depender dos outros. Dependa de Jesus, dependa do Espírito Santo, dependa da graça que há em Cristo. Sinta a unção de Deus aí sobre a tua vida, sinta-se sendo curado agora, tenha força. Pegue a Bíblia, vai estudar, vai orar, dobre os joelhos, chore diante da presença dEle, seja curado agora, em nome de Jesus. Então, vamos continuar estudando sobre a vida do coxo. Ele era um homem dependente para tudo, né? Dependia das pessoas para tudo. Segundo, ele era um homem necessitado. Por que ele era necessitado? Porque estava pedindo esmola. Se ele estava pedindo esmola, ele precisava. Ninguém vai pedir esmola sem precisar, embora que tenha alguns que ainda vão pedir esmola sem precisar. E em quarto lugar, ele
ele poderia até ser aleijado, né? Ele era aleijado sim, mas tinha uma ótima visão. Ele era aleijado, mas era visionário. Por quê? Porque diz o texto que vendo Pedro e João que ia entrando no templo, porque ele ficou olhando para Pedro e João, de tanta gente que passava por ali, porque ele tinha um público-alvo. Todos aqueles que entravam no templo, ele ficava observando. E você sabe que quem pede esmola, ele não vai pedir esmola, Rosemeire, ele não vai pedir esmola alegre, ei, me deu esmola, pelo amor de Deus, ele vai pedir triste, né? E ele viu que Pedro e João era diferente das pessoas, porque vocês sabem que crente não tem dinheiro, mas crente anda arrumado. Quer ver? Vá um dia de domingo à igreja para você ver como é que crente anda arrumado. Às vezes não tem um dinheiro no bolso, não é verdade? Não tem nem prata nem ouro no bolso. Crente não tem nem prata nem ouro no bolso, mas crente que anda arrumado anda assim, não é? Crente, as mulheres crentes, elas andam super arrumadas, né? Bem arrumadas, todas as mulheres crentes. Os homens crentes, os homens do ministério, andam tudo de paletó, sapato bem escovado, gravata chique. Então as pessoas olham para os crentes, vê a forma dos crentes se vestir. Então aquele coxo, ele não era burro nem nada. Ele ficou observando as pessoas entrarem no templo e observou que Pedro e João eram diferentes das pessoas. Então ele disse, esses homens aí devem ter dinheiro. Olha como eles se vestem, olha como ele se porta. Então ele fitou os olhos naquele homem, né? Porque aqueles dois homens eram diferentes das pessoas que estavam chegando ali no templo. Então aquele homem, ele poderia ser até coxo, mas não era leso nem nada. Era um caba inteligente, com uma ótima visão, né? Em quarto lugar, o que é que eu aprendo? Então a gente já viu aqui, em primeiro lugar, a gente viu que nós temos que ter cuidado para não perder culto, porque nós não sabemos o dia do nosso milagre. Depois a gente viu aqui quais eram as três grupos de pessoas que iam ao templo. O que os motivava a ir ao templo? Agora nós estudamos também a história do coxo. Qual era a visão do coxo? Era uma pessoa dependente dos outros, era uma pessoa que pedia esmola, por isso necessitado, mas mesmo assim era uma pessoa de visão. Ele olhou a característica de quem ele iria pedir esmola. Até agora foi isso que nós aprendemos aqui. Em quarto lugar, a quarta verdade que eu aprendo nesse texto é que o texto nos revela as condições financeiras. É muito importante isso, né? Quando a gente olha o texto, estuda o texto com um olhar, olhando as palavras, respeitando as vírgulas, Deus nos mostra cada coisa. Então, eu estudando o texto, eu vi as condições financeiras das pessoas que subiam ao templo. Então, quais eram as condições das pessoas que iam ao templo naquela época? Aqueles que sempre esperam receber coisas, mas nunca tem nada para dar. Então, quando eu vejo no texto, eu vejo pessoas que sempre vão ao templo, como eu falei antes, esperando receber alguma coisa, mas nunca tem nada para dar. Aquelas pessoas, quando tem algo de graça na igreja, vai ter uma cantina de graça. Ela primeiro chegar na frente, na fila. Oxe, irmã, não estou aqui, é grátis. Mas quando tem uma campanha para ajudar alguém, para ajudar na construção do templo, para ajudar alguém necessitado, essa pessoa nunca tem para dar. Ela só vai para o templo, as condições financeiras dela é só de receber. Eita, ninguém deu glória. Então, a gente está avaliando agora as condições financeiras de quem ia ao templo naquela época. Então, primeira condições financeiras, de pessoas que nunca tinha nada para dar, só para receber. Existem pessoas assim, que nunca tem nada para dar, sempre para receber, né? Quando tem na igreja alguma festividade, vai ter coxinha de graça, vai ter sopa, vai ter cachorro quente,
vai ter sorvete. Meu irmão, ela nem deixa terminar o culto logo, ela já sai correndo, já vai, fica na fila, aquela pessoa animada, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas quando se levanta uma campanha, vamos levantar uma campanha para construção, ela, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho condições. E essa pessoa sempre continua assim, com essa visão de nunca ter nada para dar, sempre quer receber. Ninguém deu glória, ficou todo mundo calado agora. Amém, irmão? Vamos continuar. Aquelas que tem, existe na Bíblia também, aquelas pessoas que têm prata, mas não têm poder. Né? Tem ou não tem? Existem pessoas... Eita, tá forte, né, irmã Amara Maria? Tá forte. Existe, eita, grande na terra. Jacira, José Adriano, glória a Deus. Existem pessoas... Deus está mandando falar, eu vou falar novamente. Existem pessoas na igreja que nunca tem nada para dar. Existem pessoas na igreja que só vai para a igreja para receber, mas nunca tem nada para ajudar o próximo. Nós temos todo mês uma campanha para arrecadar alimento para as pessoas carentes. Então, 1 quilo de alimento. Todo mundo tem condições de trazer 1 quilo de alimento. Mas ainda encontramos pessoas desse grupo aqui que nunca tem nada para dar, mas só para receber. Então, existem pessoas que... Quem está chegando agora, a gente está estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 10, falando sobre o coxo de nascença. Quem está chegando agora é sobre isso. Infelizmente, eu não posso voltar para repetir. Então, aqueles que têm prata, mas não têm poder. Existem pessoas da igreja que têm dinheiro, mas não têm poder. Existem pessoas que têm até ouro, mas não têm poder. Mas existem pessoas na igreja que não têm prata e nem têm ouro, mas têm autoridade em dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito, levanta-te e anda. Ô glória, ô glória, ô glória. Existem pessoas na igreja, existem igrejas por aí que têm até prata, são igrejas belíssimas, isso não é errado. Existem pessoas, ô glória, estou sentindo a unção de Deus descer. Existem pessoas que têm prata, existem igrejas aí que têm prata, tem prata, canta. Existem igrejas por aí que tem ouro sim, tem. As pessoas chegam seus carros importados, né? Chegam naqueles carrões, né? Nem pisa no chão direito, canta. Tem ouro sim, mas não tem poder. Mas existem igrejas por aí que não tem prata, não tem ouro, mas tem autoridade em dizer: levanta-te e anda. Glória. Então, eu, como pregador, analisei as condições financeiras de quem vinha ao templo. Amém? Então, nós fizemos uma análise do texto. Veja, um texto simples, de Atos capítulo 3, é um texto simples, mas veja quantas verdades a gente pode extrair desse texto. A primeira verdade que extraímos é que devemos ter cuidado para nunca faltar a um culto, porque nós não sabemos o dia do milagre. Aquele coxo não sabia que aquele dia seria o dia do milagre. A mulher encurvada ia para a igreja, mas não sabia que aquele sábado quem estava pregando era Jesus. Então nós não devemos rejeitar as oportunidades de estarmos na igreja. Foi a primeira coisa que nós aprendemos. Segunda coisa que nós aprendemos foi que existem 3 motivos, 3 grupos de pessoas que vão ao templo com motivos diferentes. Existe o grupo de Pedro e João, que vão para o templo orar, independente
de quem esteja lá pregando ou dirigindo. O objetivo dele é oração. Existe o grupo de pessoas que vão levar o coxo para botar na porta formosa. Esse grupo de pessoas que vão levar o coxo são um grupo de pessoas que só vão para a igreja quando tem uma obrigação para fazer, quando tem um som para ligar, quando tem um grupo para dirigir, quando está na escala para pregar ou para dirigir. É o grupo que carrega coxo, que só vão para a igreja quando tem alguma obrigação. Existe o terceiro grupo. O terceiro grupo que vão para a igreja é o grupo do coxo, que só vai para a igreja para receber alguma coisa. Porque o texto de Atos, capítulo 3, versículo 5, disse: e esperando receber alguma coisa. Então existe o grupo do coxo, que só vão para a igreja quando querem receber alguma coisa. Então também falamos da questão da característica do coxo. Falamos que o coxo era um homem totalmente independente e falamos de pessoas totalmente dependentes espirituais. Falamos sobre isso. Também falamos sobre o tipo de pessoas na questão financeira que ia ao templo. Então percebemos que existiam pessoas que tinham prata, tinham ouro, mas não tinham poder, e já existiam pessoas que não tinham nem prata, não tinham ouro, mas tinham autoridade de dizer ao paralítico: levanta-te e anda, né? E em quinto lugar, vamos falar em quinto lugar, extraindo verdades desse texto. Quinta verdade: a gente tem sempre algo para compartilhar. Ninguém aqui que estão me assistindo pode dizer que não tem nada para compartilhar. Quando Pedro sobe ao templo, mas João, está lá o coxo esperando receber prata e ouro da mão dele. Ele estende as mãos e pede uma esmola. E Pedro vai olhar para ele e vai dizer assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar daquilo que eu tenho. Então o que é que eu tenho? Eu tenho o poder de Deus em mim. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho o nome de Jesus em mim. Então, olhando para o coxo, disse: em nome de Jesus Cristo, eu compartilho agora com você o que eu tenho. Oh, glória a Deus. Eu compartilho agora. Recebe aí, crente. Eu compartilho agora o que eu tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu vou compartilhar contigo. Em nome de Jesus, ande. Então, a gente, como Pedro, sempre temos algo a compartilhar. Quando nós falamos em compartilhar, não estamos falando apenas em compartilhar dinheiro. Podemos compartilhar várias coisas. Cada um de vocês aqui, eu quero motivar isso em vocês. Cada um de vocês aqui tem algo para compartilhar. Compartilhar graça. Oh, glória! Compartilhe com o irmão graça. Ao irmão que está ao teu lado assistindo com você, diga assim: receba a graça de Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho graça de Deus sobre a minha vida. Então receba esta graça que está sobre mim. Glória! Receba sobre você agora. Cadê? Deixa eu ver aqui, escrever aqui, interessante. Deixa eu ver. Glória a Deus. Mesmo em casa estamos nos alimentando da palavra de Deus. Amém, minha irmã? Então eu estou sentindo um Deus tão forte aqui, gente. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu quero compartilhar com você. Se eu tenho conhecimento bíblico, então eu vou compartilhar esse conhecimento com você, não vou ficar só para mim. Se eu tenho, o que é que eu tenho? Ah, eu sei costurar, pastor. Então compartilha esse conhecimento de costurar com as pessoas. O que é que você tem? Ah, pastor, eu sei fazer algo, eu sei dar estudo, pastor. Então compartilhe, gente. O que é importante, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Então compartilhe essa alegria. Pastor, eu só sei sorrir. Então vá sorrindo, distribuindo essa... Estou sentindo Deus aqui, está descendo a unção. Então vá distribuindo essa alegria, sorrindo para as pessoas. Então compartilhe o que você tem. Um sorriso, um prato de comida. Você tem no quintal um pé de manga. Esse pé de manga produziu muito, então não fique só para você. Tire as mangas, leve para os vizinhos, reparta com um, reparta com o outro, dê a outro. Vai ser uma coisa, oh glória!
Aleluia. Eu não tenho prata. Pedro, o aleijado, estendeu as mãos. Oh, glória. Canarabrassuri canta. Calabassuri canta. O aleijado estendeu as mãos, necessitado. Por isso que o tema hoje é surpreendido pelo milagre, porque ele não esperava o milagre, não. Ele já vinha 2 crentes de Pentecoste, 2 crentes que receberam a unção, um poder tremendo no dia de Pentecoste. O aleijado estende as mãos, esperando receber alguma coisa. Então ele disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho aquilo que você quer, eu não tenho nem prata, mas eu tenho algo maior, eu tenho algo mais poderoso, eu tenho a graça de Deus, eu tenho o poder de Deus em mim, e esse poder que está em mim, essa graça que está em mim, não é para mim só, é para ser compartilhada. Esse poder que está em mim não é para mim só, é para ser compartilhado, não é para ficar dentro de casa, não é para ficar dentro da igreja. Esse canapla suricanta, esse poder para ser compartilhado. Então, em nome de Jesus, recebe o que eu tenho, daquilo do que eu tenho. Então receba a unção. E aquele homem ficou curado. Então compartilhe o que você tem. O que é que você tem? Ah, pastor, eu sei fazer doce de caju. Então faça doce de caju, reparta com os irmãos, abençoe um, abençoe o outro, né? Quando voltar a poder abraçar, dê abraço, aperte na mão, mande mensagem. Quando terminar agora, o que é que você tem? Bom, mande mensagem para umas 10 pessoas. Deus te ama, vai dar tudo certo, e vai dar tudo, nós iremos vencer essa. Aleluia! Mande mensagem, compartilhe. A gente só tem compartilhado coisas ruins, fake news, mentiras, desgraça. Morreu um, o número do coronavírus é tanto. A gente sai compartilhando. Eu estou sentindo a unção, vai recebendo aí. Vai recebendo a unção de Deus aí onde você estiver em casa aí. Vai lá, Bassuri canta. Vai recebendo a graça de Deus agora. Ora, Massuri canta na marraia. Receba a graça de Deus. Então, procure compartilhar o que você tem. O que é que eu tenho? Eu tenho alegria. Então joga aí, joga alegria, né? Para os irmãos, seja cheia do Espírito Santo. O que é que eu tenho? Eu tenho ensinos. Então dê o que você tem. Eu sei ensinar a lei. Então ensine alguém a lei. Compartilhe o que você tem. A irmã Jacira, glória a Deus, já estou recebendo a unção. Amém. Amém. Nunca seja igual ao coxo, sempre dependendo dos outros para tudo, né? Como a gente viu aqui, o coxo dependia das pessoas para lhe comover. Deus irá tirar você da situação. Nunca dependa das orações de ninguém. Faça suas próprias orações. Nunca dependa que alguém venha ler a Bíblia para você. Faça sua própria leitura. Dependa de Cristo. Amém, irmão? Estou sentindo a unção aqui libertadora. Está descendo a unção de Deus aqui, que liberta, que sara, que cura, que nos levanta. Ó Senhor, em nome de Jesus. Né? Está escrito lá em Eclesiastes 11, 1 ao 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, se você tem um pão, tem 2 quilos de feijões, então divida com o próximo. Vai ter uma oportunidade aí, que a gente vai ter sábado, uma campanha de arrecadação de cesta básica para as pessoas. Então leve o seu quilo de alimento, aproveite, compartilhe o que você tem. Ah, eu tenho 2 quilos né? Então eu observo uma mulher que Deus vai ensinar a compartilhar no momento da crise. Ô irmã Edinalva, compartilhar em momentos de bonança é bom. Eu quero ver o bom compartilhar em momentos de crise. Então, a Bíblia vai falar de uma viúva que em momento de crise, Deus vai ensinar ela a compartilhar. Ela estava lá em Sarepta, ela estava colhendo graveto para esperar a morte dela e de seu filho, porque não haveria fome na terra. E quando chega um profeta, o profeta chega lá, Deus não manda o profeta para a casa de ninguém rico,
Deus manda o profeta para a casa de uma viúva, porque acabou o pão e a água lá do ribeiro. O profeta Elias sai de lá, vai para a casa da viúva. Chegando lá, o que é que ela tem? Ela só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer o pão para o filho, para ela morrerem. Mas o profeta disse assim: faz primeiro para mim. E ela, atendendo a voz do profeta, fez primeiro para o profeta comeu, porque profeta não profetiza de barriga vazia. Às vezes as pessoas não querem abençoar o profeta, às vezes as pessoas não querem abençoar o homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas que vivem da obra. Tem gente que tem um pensamento que as pessoas que vivem da obra têm que viver mendigando, as pessoas que vivem da obra têm que viver dependendo dos outros. Isso é mentira. Então, quem vive da obra tem que comer primeiro. Então aquela Elias foi lá, depois que saco vazio não fica de pé, profeta de barriga vazia não profetiza. Então ele, depois que ele se alimentou, estava com a barriga cheia, bebeu água, comeu pão, virou-se para as panelas da viúva e disse: nunca mais vai faltar azeite na tua panela, e azeite na tua botija, nem farinha na tua panela, até que passe a calamidade. Então, nós temos que compartilhar o que temos. Adelso, que palavra maravilhosa. Deus continue usando o pastor. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, queridos, compartilhe com 7 ou até com 8. Amém? O tempo é esse. O tempo de... mas estamos no tempo de crise. Não, é tempo de bonança. Como assim, pastor? É tempo de compartilhar, é tempo de abençoar as pessoas que não têm. Então, o que é que eu aprendo aqui? Pedro e João não tinha prata e não tinha ouro. Mas o que é que ele tinha? Graça. O que é que ele tinha? Poder. Então ele compartilhou do poder e da graça que ele tinha, ele compartilhou com aquele coxo. Amém? Então compartilhe o que você tem. E por último, em 6º lugar, sexta verdade: às vezes o milagre acontece progressivamente. Às vezes o milagre acontece progressivamente. Primeiro veio a ministração. Pedro olhou para o coxo e disse: em nome de Jesus. Mas você vai observar que nada aconteceu. Porque quando Pedro disse assim, em nome de Jesus, o paralítico, o coxo, continuava coxo. Aí, em segundo lugar, Pedro vai ajudar a fé dele. Às vezes precisamos ajudar a fé. Pedro pega na sua mão direita. Aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem não sabia andar. Porque ele era coxo desde pequeno. Não é? Então, ele não sabia andar. Então, Pedro teve que ajudar a fé dele. E às vezes nós temos que ajudar a fé das pessoas. Às vezes a gente tem que ministrar para as pessoas, mas também tem que ajudar, pegar na mão dele também. Pegar a mão direita. A mão direita é a mão funcional. A nossa mão, Deus vai dizer assim, minha mão direita, né? Então a mão funcional. Às vezes a gente tem que estender as mãos para as pessoas e não só ministrar, não só dizer assim, receba a cura. A gente muitas vezes não pode só ficar dizendo receba a cura, receba o milagre, receba... Às vezes a gente tem que estender a mão também. E não a mão esquerda, mas a mão funcional, a mão direita. E ajudar aquela pessoa a se erguer. Não adianta eu chegar na casa de uma pessoa e apenas ficar dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Às vezes eu tenho que dar a mão, ajudar ela a levantar, pegar o peso. Ô glória! Ô glória! Às vezes temos que estender as mãos para as pessoas. Então, a mão direita. Terceiro lugar, Pedro vai ajudar o coxo a levantar. Em quarto lugar, os seus pés e tornozelos ficaram firmes. O milagre vai acontecendo gradativamente com a ministração de Pedro e com a ajuda de Pedro. Em quinto lugar, ele vai se pôr de pé. Em sexto lugar, ele vai começar a andar. O milagre aconteceu. Foi progressivo, foi um milagre que foi ajudado, ministrado e progressivo. Em sexto lugar, amém, irmão? Um culto tradicional passou a ser um culto pentecostal.
Aquele culto que acontecia toda a tarde, tradicionalmente, agora o que é que vai ver? Ele vai ver ali o paralítico andando, saltando, gritando, glorificando. Eu fui curado, Jesus me curou, eu tô andando. O paralítico nunca tinha entrado dentro do templo, ele entra dentro do templo glorificando. Glória a Deus, glória a Deus. Eita, grande, aleluia, oh glória, glória a Jesus. E aquele culto vai terminar com o culto pentecostal. E, em sétimo lugar, nós iremos ver a reação do público. Como é que o público recebeu aquilo? Todos reconheceram que era o mesmo que ficava à porta mendigando. Todos disseram, essa pessoa que está pulando, está glorificando, é o coxo. O que foi que aconteceu com ele? Todos ficaram perplexos, todos ficaram admirados com o que estava acontecendo ali. E eu concluo agora a mensagem, amém? Eita, pega aí, Ronaldo, eita, culto pentecostal. Deus abençoe, Ronaldo, mora no meu coração esse varão aí de Deus. E devemos estar atentos. Em primeiro lugar, o que é que eu aprendo? As aplicações. O que é que eu aprendo? Em primeiro lugar, devemos estar atentos às atividades da igreja, para não ficarmos de fora do milagre. Tem culto? Tem. Eu posso entrar nessa escala de 10 pessoas? Pode, irmão. Então eu vou entrar. Eu não vou ficar em casa esperando o milagre acontecer em casa. Eu tenho que ir para a Porta Formosa, porque lá, a qualquer momento, pode subir 2 crentes vindo do dia de Pentecoste e meu milagre pode acontecer. Eu não vou ficar em casa tendo a oportunidade de estar nas 10 pessoas para estar na igreja. Então o que é que eu vou fazer? Como aquela mulher encurvada. Quem sabe que nesse dia de culto é Jesus que está pregando, né? É o Espírito Santo que está trabalhando e eu receba o meu milagre. Então a primeira coisa que eu aprendo é isso. A segunda coisa é que eu quero ser inserido no grupo de Pedro e de João. E o motivo que me leva à igreja não seja por obrigação. Eu só vou porque eu sou pastor. Eu só vou para a igreja porque eu sou pastor. Está errado. Mas o motivo que me leva à igreja seja o mesmo motivo de Pedro e de João. Que eu vá para a igreja buscar ao Senhor. Não seja o motivo do coxo, que vá para a igreja só para receber. E, em terceiro lugar, eu quero incentivar a você a compartilhar o que você tem. Se você não tem prata e não tem ouro, mas compartilhe uma palavra boa com alguém, compartilhe um bom dia com alguém, compartilhe um abraço com alguém, diga assim, você é especial, diga para 10 pessoas hoje, surpreenda as pessoas hoje com a mensagem. Você é especial, Deus está no controle da tua vida. Surpreenda alguém com isso, estenda as mãos, não mande mensagem de fake news, mensagem de tortura, mensagem que o coronavírus está matando 10. Não mande mensagens assim não, diga, Deus é a cura, Deus vai te surpreender com o milagre. Manda o título dessa mensagem para as pessoas, surpreendido pelo milagre. Deus vai te surpreender hoje com o milagre. Assim que terminar essa live, você pega o telefone, escolhe 10 pessoas aí no grupo e manda, Deus irá te surpreender com um milagre nesta noite. Deus é a cura. Oh, glória. Camanchai de fognavia sou, de que minabria su de canta, de que menovia su de que minavia. Surpreenda as pessoas hoje com uma palavra de Deus. Compartilhe o que você tem, porque nós só compartilhamos aquilo que temos. Se temos poder, compartilhamos poder. Se temos graça, compartilhamos graça. Se temos ódio, compartilhamos ódio. Então compartilhe as coisas boas que você tem. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado de estar comigo aqui, de suportando, né? Suportando a mim. Vamos aproveitar, enquanto não voltamos às nossas atividades na igreja, de estarmos aqui, porque talvez depois que começarmos as atividades na igreja, não poderemos mais ter tempo de estar aqui com os irmãos,
mas estamos fazendo isso para tentarmos de alguma forma compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. E esta forma, uma das formas que nos encontramos foi essa, de toda noite, às 9 horas, 9h30, nos encontrarmos aqui para compartilharmos palavras abençoadas da parte de Deus. Amém? Gente, eu estou com um canal no YouTube de pregação, como pregar passo a passo. Eu quero compartilhar com vocês isso. É de graça. Eu quero formar pregadores, ensinadores da palavra de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live, você clica lá e acessa as aulas que nós estamos ensinando a metodologia da arte da pregação. Então você acessa as aulas e assista, é grátis. A minha intenção é ajudar você a se formar, a ser um ensinador da palavra de Deus, a ser um pregador. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Vocês vão colocando amém aí, que eu vou falando o nome das pessoas. Deus abençoe, irmão Idson. Deus abençoe, irmã Marleide Gabriel. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Vá colocando amém aí, gente, para eu dizer o nome de vocês. Vocês que estão aí. Irmão Idson, Marleide, quem mais? A irmã Hilda. Hilda não é Hilda não, é Marleide Gabriel. Quem mais? Vou terminar já, vocês vão colocar. Lucicleide está conosco. Deus abençoe, irmã Lucicleide. Quem mais estava conosco aí? A irmã Marleide já falei. Só eram vocês? Eu vi aí a Delso. Não sei se continua. Edinalva, sim, Edinalva. Deus abençoe a irmã Edinalva Gomes. Quem quer oração? Amanda Campos. A irmã Amanda é uma benção, viu? Ronaldo, Deus abençoe, Ronaldo. Nós te amamos, Ronaldo. Você é uma benção, viu? Você é um vaso de Deus, um pregador nato da palavra do Senhor. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente com as mesmas aulas. Em nome de Jesus, estaremos de volta. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, que possamos compartilhar aquilo que temos, que possamos ir para a igreja motivado pela oração, que possamos, Senhor, nunca ser dependente das pessoas, mas dependente do Senhor, para orar, para estudarmos a Tua Palavra. Que uma graça poderosa de Deus agora caia sobre a vida de cada um dos irmãos aqui que estão assistindo essa live, que eles sejam renovados em força e em poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.